Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro, dia em que a igreja celebra a festa de São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no final do mês de setembro, né? Na verdade, no último dia do mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, e nós estamos encerrando o mês de setembro, o mês da Bíblia, com esse envio que Jesus faz aos 72 discípulos, né? Aos 72 discípulos, como diz aqui. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Ou seja, o Senhor os envia em missão. Aqueles que escutaram a palavra, que escutaram o ensinamento, agora serão enviados para a missão. Claro, para que os discípulos fossem enviados em missão, Jesus aqui realiza uma série de exortações, admoestações, né? Ele começa a dar algumas orientações para os próprios discípulos, para que eles saibam lidar com algumas questões próprias da realidade da missão, né? Da realidade da missão. Por exemplo, Jesus ele fala a questão do despojamento, do desapego, né? Do saber lidar com até mesmo a rejeição das pessoas, porque isso iria acontecer com os discípulos, assim como acontece hoje, quando somos enviados em missão, quando pregamos a palavra de Deus. Há aqueles que acreditam, que acolhem, e há aqueles que não acreditam, não acolhem, ou seja, rejeitam a palavra de Deus e rejeitam os missionários, né? Aqueles que transmitem a palavra de Deus. Mas a missão do missionário, a missão do discípulo missionário é sempre esta de ouvir a palavra e transmiti-la a outros, né? Essa é a nossa missão, evangelizar. Quando Jesus estava para subir para junto do Pai, disse para os seus apóstolos: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, a nossa missão qual é? Anunciar o evangelho do reino de Deus. E vocês viram que no próprio evangelho hoje vai se repetir a frase: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Mas eu queria ressaltar uma outra frase do evangelho de hoje. Qual é? Aquilo que Jesus fala. Jesus diz assim: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Para a colheita. A messe é grande, e de fato, a messe é grande. Quando nós olhamos para a realidade do mundo, da sociedade do mundo, nós percebemos o quanto que ainda nós precisamos anunciar a palavra de Deus.
o quanto nós ainda precisamos anunciar o evangelho da salvação, falar do reino de Deus, falar de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua verdade, da sua doutrina. Agora, eu faço uma pergunta para você. Você que se diz cristão, você que diz que tem fé, eu pergunto, Jesus pode contar com você para trabalhar na sua messe? Você quer ser mais um operário da messe ou da vinha do Senhor? Você aceita ser discípulo missionário de Jesus Cristo para anunciar a boa nova do reino de Deus aos 4 cantos da terra? Você aceita ser um evangelizador? Se a resposta é positiva, o que você ainda está fazendo parado aí? Por que você não se engaja numa pastoral? Por que você não procura um grupo na igreja para se engajar, para servir, para trabalhar? Você não quer que o mundo seja evangelizado? Eu rezo tanto para que Deus mande mais operários. Sim, e você? Por que não se torna um operário da vinha do Senhor? Da messe do Senhor? O Senhor hoje te chama também. Você é um escolhido. Você também é um escolhido, uma escolhida de Deus. E Deus quer te enviar em missão para anunciar a boa nova do reino de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.